Olá, muito boa noite. Terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Começa agora mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Hoje, dia especial, em que lembramos aí os 4 anos do início da guerra libertadora da Rússia contra a OTAN, contra o imperialismo na Ucrânia, e 4 anos cobertos de êxito da política de enfrentamento ao imperialismo. Vamos falar desse tema, mas nós destacamos aqui na manchete do nosso programa as declarações do presidente Lula, que a gente sintetizou, né, de maneira no título: "Tô nem aí para o Irã". A frase não foi bem essa, nós vamos ver aqui, mas é dessas frases exemplares infelizes que o presidente Lula tem proferido nas últimas semanas ou nos últimos tempos, né? Me faz lembrar aquela afirmação, uma frase do Romário em relação ao Pelé, né? Dizendo que o Pelé, com a boca fechada, era um poeta. Nesses últimos dias, a gente fica até com receio, né? E muitos setores que tinham alguma admiração, um respeito pelo presidente Lula, uma frase profundamente infeliz. Não só uma frase que não tem nenhum espírito de esquerda combativo, mas uma frase que já não é nem mesmo democrática, não é nem mesmo das pessoas que são amantes, se dizem defensores da paz, do progresso da humanidade. Uma frase profundamente reacionária. Mas vamos destacar, vamos ver o contexto, a situação em que isso acontece. Bom, destaque também na nossa pauta no programa de hoje, o Irã, ou não o Irã, o imperialismo, é um órgão importante do imperialismo, reconhecendo: não há igualdade entre homens e mulheres em lugar nenhum. É conversa para boi dormir, né? E nós vamos mostrar aqui, destacar os dados com a nossa companheira co-apresentadora, convidada do programa de hoje. Daqui a pouquinho vai para o ar aqui com a gente, a companheira Simone. Bom, e eu quero chamar você, então, com esses temas importantes que nós temos no nosso programa de hoje, esses e outros temas, que você nos ajude compartilhando, né? Nós vamos falar também dos mortos em Minas Gerais, na situação de chuva, essa nova onda de chuva que faz aí, não são as primeiras, né, mas um volume maior de vítimas. Infelizmente, a cada ano essa situação se repete. Em destaque também a crise dos penduricalhos e a tentativa aí, estão estabelecendo um acordo, né, em torno desse tema. E na pauta internacional, além da Rússia, vamos destacar a declaração do Lula sobre o Irã e a questão da anistia na Venezuela. Bom, são temas importantes e por isso eu quero pedir a você o seu apoio, você que já está conosco nessa transmissão, tem muita gente boa já conosco, que nos ajude compartilhando, né, espalhando muito o link do nosso programa, do nosso canal, do Resumo do Dia, para chamar mais e mais gente para assistir conosco, para participar, né, porque aqui é um canal interativo e uma audiência sempre muito participativa aqui conosco, né, atuando aqui ativamente em torno dos temas que a gente levanta, debatendo e procurando entender, compreender a realidade e também, não de uma maneira passiva, né, mas para lutar, para transformá-la. A gente já manda, eu e a minha amiga que apresenta, minha companheira de programa de hoje, a gente manda aí um abraço para você. Então, vai mandando o seu recado, a gente daqui a pouco destaca o pessoal que já está no site, e você vai dando o seu like, vai compartilhando, e se você puder, contribua, ajude a sustentar a Causa Operária TV. Acesse cotv.org.br/doe, doe a quem doer, né? Você ajude a gente a sustentar esse canal que não tem rabo preso com o imperialismo, não faz propaganda da direita, não se alia aos inimigos do povo.
né? E você pode também mandar o seu Pix. Você, acessando aí nosso site, você vai ver as 1001 maneiras de contribuir, né? Mas uma delas aí, a mais ágil, mais usada aqui no nosso programa, é o Pix. pix@cotv.org.br e você contribui. Bom, para uma imagem de abertura que tem tudo a ver com o tema central do nosso programa de hoje, um dos temas, vou pedir ajuda da produção e vamos colocar no ar uma chamada até de um canal da imprensa capitalista sobre uma outra declaração do Lula, né? Que são tantas declarações, ao nosso ver, profundamente infelizes, né? Mas essa daqui também se destaca. Acho que a produção tem para a gente aí. A declaração do Lula está aí, ó, postada aí nas redes sociais, no canal da imprensa capitalista, que deve gostar muito desse tipo de declaração, né? Lula diz que vai aos Estados Unidos tratar de combate ao crime organizado. Os Estados Unidos entende mesmo bastante de crime organizado. É porque lá estão as maiores organizações criminosas do mundo, como é o caso dos bancos norte-americanos, da indústria de arma dos Estados Unidos, né, da indústria petroleira, dos grandes monopólios e do governo dos Estados Unidos, o maior organizador de crimes contra a humanidade, maior organizador de guerras, de golpes de Estado. O que o Brasil tem a organizar com o governo Trump, com o governo dos Estados Unidos, para combater que tipo de crime? Deve ser o crime do favelado, do pé de chinelo, da favela, dos 130 mortos da Penha, da favela da Maré. Deve ser a população, os mortos pobres, acusados de ligação com o narcotráfico, mortos no México. Deve ser esse tipo de combate. O Lula faz esse tipo de declaração no momento em que, nos últimos meses, os Estados Unidos já matou mais de 100 pessoas, afundou mais de 30 embarcações no Caribe, aqui na costa da América Latina, da América do Sul, América Central, a pretexto de combater o narcotráfico. E nessas horas, o Lula enche a bola e diz que vai lá para discutir como combater o crime organizado. É a política de acreditar nos maiores picaretas, nos maiores criminosos do mundo, né? Que é o imperialismo norte-americano, é o Estado norte-americano, um Estado de bandidagem, um Estado de roubo com letra maiúscula, né? Em letras todas elas maiúsculas, roubo de bilhões, roubo de vidas, né? Roubo da miséria que os Estados Unidos espalha pelo mundo. Será que a gente tem alguma coisa? Será que os Estados Unidos pode dar alguma contribuição para combater algum crime, só sendo muito otário ou tentando fazer o povo de otário para espalhar esse tipo de ideologia, como faz, né? Como faz a imprensa, como fazem até o cinema, né? Que procura mostrar aí os Estados Unidos como os heróis, né? A polícia, detentores daquela polícia séria, honesta, que combate o crime, e como fazem os iludidos que acreditam nessa propaganda do imperialismo. Bom, vamos lá para mais um resumo do dia. A gente começou mais tarde, mas a gente entrou com tudo, e eu já vou passar a bola, então vou convidar para dar o seu boa noite, as suas saudações, e destacar esse tema central, que é o problema da igualdade, suposta igualdade ou desigualdade entre homens e mulheres, a minha querida companheira Simone. Boa noite, Simone. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no resumo do dia. E, para começar, eu queria dizer que eu estou bem feliz de estar participando desse programa, né? Porque esse ano eu vou poder votar feliz, né? No vice-presidente da nossa chapa, né? Nosso pré-candidato a vice-presidente Antônio Carlos Silva. Em 2022 a gente teve que votar, né? Naquele senhor, e foi muito difícil engolir aquilo, mas esse ano vai ser muito fácil. Bom,
A situação da mulherada é tão ruim, né, nossa situação, que até o Banco Mundial, que é uma instituição a serviço do grande capital, é obrigado a reconhecer o óbvio. A igualdade entre homens e mulheres no trabalho não existe em nenhum lugar do mundo, em país nenhum do mundo. E continuando como está, levará 257 anos para gente, né, nós mulheres chegarmos à igualdade salarial, né, paridade entre homens e mulheres. O relatório anual da instituição, né, do Banco Mundial, aponta que apenas 4% das mulheres vivem em países com leis que se aproximam da igualdade. E mais, mesmo onde as leis existem, elas só são aplicadas em cerca da metade dos casos. O estudo mostra que as mulheres enfrentam restrições sobre o tipo de trabalho que elas podem fazer e os negócios que elas podem abrir. E a gente sabe que o nome disso é superexploração da força de trabalho feminina pelo capitalismo, né? O Banco Mundial, ele recomenda reformas, dizendo que 1,2 bilhão de jovens entrarão no mercado de trabalho. Mas se forem reformas dentro da lógica capitalista, né, gente, a gente sabe que não vai resolver nada. E eu estava aqui lendo, né, me preparando para o programa, e eu lembrei, né, que após a sanção da Lei da Igualdade Salarial aqui no Brasil, né, a Lei 14.611 de 2023, uma comissão de mulheres deputadas da direita fizeram uma manifestação contra a lei, né? Só que essas deputadas, elas ganham um salário igual, deputada e deputado ganham o mesmo salário. Na minha opinião, né, elas deveriam renunciar a pelo menos aí uns 23% do salário delas, né, para ser condizente com o que elas pregam, né, já que elas são contra a lei da igualdade salarial, elas deveriam então devolver uma parte aí do salário. A gente sabe que enquanto existir esse sistema capitalista, né, a mulher trabalhadora ela vai ser duplamente explorada, como proletária e como mulher. E a luta da igualdade, ela só será vencida com o fim da exploração de classes. É só com a revolução mesmo. Né, Toninho? E você me pegou no fraga aqui, bola para mim, e eu com a boca cheia. Estava tentando, mas não tem problema, foi falha minha. Bom, mas eu destaco o seguinte, queria que o alerta que a gente faz, que o programa e a Simone, é justamente que não bastam palavras, né? Muito tem se falado na igualdade entre homens e mulheres, as leis são aprovadas, mas as leis não viram realidade se não houver uma luta efetiva, né? Para mudar, tem que mudar a realidade, não basta mudar as palavras, né? Não basta dizer todos e todas, e até todes, né? Isso aí, infelizmente, não muda. Né? Ontem, a gente destacou aqui no programa que até o Flávio Bolsonaro começou a falar todes e todas. Né? E o pessoal a coisa entrou mais ridícula do mundo. Porque isso não custa nada. Né? O que custa, o que é necessário, é mudar a realidade. E para mudar a realidade, como corretamente destacou a Simone, é necessário colocar abaixo o regime que provoca desigualdade, que provoca essa situação de exploração absurda de bilhões de homens e de mulheres. Então, a luta não é homens contra mulheres, né? Mas é uma luta de toda a classe operária, de toda a classe trabalhadora e de todos os setores oprimidos contra o regime de exploração. Né? E nessa luta valem mais, né, a mobilização, né, a efetiva organização dos homens e também das mulheres. Né? E é importante esse debate que nós estamos às vésperas de organizar, e vem aí o dia 8 de março, né? E, mais uma vez, vai ter muito discurso
se falando de igualdade, mas, né, mudança na realidade, que é bom, infelizmente nada, e é preciso levar adiante essa luta. Pois bem, eu sigo em frente por aqui, né? Vou mudar de assunto para destacar com vocês o avanço da direita, né? Que tem tudo a ver com a ideia de não mudar absolutamente nada, né? Como a Simone se referiu aí às mulheres da direita. O meu destaque aqui são dois homens da direita, né? O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, e o deputado Derrite, ex-secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, do governo Tarcísio, né, responsável pela política de extermínio, de massacre da população pobre, se acertaram, afirmaram, segundo foi divulgado, teriam chegado aí a um alinhamento, né, inclusive com o Ministério da Justiça, para que se viabilize a aprovação do projeto de lei antifacção, né? Segundo o que foi divulgado, inclusive nos setores da própria imprensa capitalista, o conteúdo que será submetido, o conteúdo do projeto do PL, que vai ser submetido aos deputados, resulta de um entendimento. Manja, olha só que interessante. O comando da Secretaria de Segurança Pública do governo fascista, do governo reacionário do Estado de São Paulo, do setor mais reacionário do governo, que é justamente a sua área de segurança, comandado pelo oficial da PM, deputado, né, que foi liberado, inclusive, da Secretaria de Segurança em São Paulo, para justamente ficar à frente dessa iniciativa reacionária, que é o PL antifacção, e outras medidas em tramitação na Câmara que diz respeito ao aumento da repressão, né, a intensificação do processo de repressão do povo brasileiro. Pois, gente, eles teriam chegado a um entendimento, né, com o governo Lula, com o Ministério da Justiça, né, nesse momento o ministro Wellington César, mas um acordo que já vinha se construindo desde antes, e depois dessas negociações prévias vão votar um acordo comum. E para que é esse acordo comum? É para diminuir a matança que a polícia faz contra a população pobre, trabalhadora, negra do país, jovem, matando mais de 6 mil pessoas por ano? É para colocar na cadeia os maiores bandidos do país, como, por exemplo, os bancos, que roubam 5,8 bilhões por dia do orçamento público? Nada disso vai acontecer, né? É para julgar e processar e condenar os latifúndios assassinos dos sem terra, não. É para aumentar a pena, obviamente, contra a população pobre, trabalhadora, aumentar a política repressiva, né? Com um aumento, a pretexto de combater as facções criminosas, né? Obviamente não vai haver nenhuma perseguição aos setores mais criminosos dos países, os que vivem da miséria e da exploração do povo, mas vão aumentar as penas, o que vai, com certeza, né? Você não vai ver nenhum banqueiro, Daniel Vorcaro, nenhum verdadeiro mafioso, gente que assinou contrato, né, com esses criminosos dos bancos para ganhar milhões, né, e utilizar de influência pública. Não, nada disso vai pesar contra aquele pé de chinelo, né, aquele que a polícia entra matando na favela, cortando até o pescoço, né, que vão ser condenados, aí, se eles se sobreviverem, né, a uma política de maior penalização e de terror contra a população. É o acordo entre a direita, né, que muitos até dizem que é a extrema-direita, né, que é até o fascismo, né? Essa é a luta do fascismo da esquerda, é votar junto
um projeto de segurança que segurança, né, nada mais é, na linguagem da burguesia, do que a repressão contra o povo trabalhador, né? São leis para espalhar o terror e a repressão contra o povo pobre e proteger o interesse dos ricos e dos poderosos contra a maioria da população. Vamos lá, a gente segue em frente. Vou devolver a Simone, porque enquanto o pessoal está preocupado em aprovar o aumento da repressão, o povo está sofrendo. Inclusive, o resultado dessa política de falta de recursos para aquilo que interessa ao povo, nós temos aqui, como acontece todo começo de ano, final de verão, né? Nós estamos caminhando para os últimos momentos do verão, aumentam as chuvas e começam a aparecer os corpos, os mortos, né? E a Simone destaca a situação de Minas Gerais, resultado dessa política, né, Simone? Exatamente, né? Aparecem os corpos, aparecem a falta de investimento, né, público, para que não, né, todo mundo sabe. Esse aqui começa o período das chuvas e todo ano a mesma coisa, né? O povo trabalhador, né, Toninho? Será que eu estou pegando Toninho de novo? Produção, eu estou achando, dá uma conferida para a gente, eu estou achando que caiu a nossa transmissão no YouTube. Vou dar um minutinho para verificar caiu. Aí. Não adianta a gente... E aonde será que parou, né? Bom, não, tudo bem, aí não tem jeito, mas só que não reabriu aqui não, produção. Estou só aguardando aqui, gente, você está nos assistindo. Agora voltou. Tá, voltou aqui. Bom, você que estava nos acompanhando aí, tem que espalhar de novo o link, porque parece que é outro link, né, produção? Aí agora, vou só pedir ajuda quem já estiver na transmissão para ajudar a gente a transmitir, porque agora nós estávamos aí com mais de 100 pessoas assistindo ao vivo, e agora, não sei, aqui tem 4 pessoas, 11. Então, vou pedir aqui, vamos dar um minutinho, vou pedir para a produção colocar aqui uma propaganda, pode colocar aí a entrada de novo, só para a gente aguardar um minutinho, o pessoal reconectar. Bom, voltamos aqui, você que está conosco, nos ajude compartilhando, nós tivemos um probleminha de queda do nosso sistema, da nossa transmissão. A gente pede ajuda a você que já está conosco nessa transmissão para compartilhar com a gente, compartilhar, ajudar a gente a chamar de volta aí as centenas de pessoas, né, que estavam nos acompanhando por aqui, ficaram sem ter o sinal, né, mas a gente está de volta. Espalhe aí o link, mais uma vez, ajude a gente aí a poder, né, chegar aí até todo mundo que estava aí. Já eram mais de 200 visualizações no nosso programa e o pessoal está... a gente não está conseguindo visualizar aqui, né, muita gente. Então, nós vamos tocar o barco aqui, né? E a gente pede a você que nos acompanhe, tá certo? Que nos ajude, que espalhe o link. Bom, e a gente segue na nossa pauta aqui. Bom, para destacar, a companheira Simone destacou aí o tema, a gente, na primeira parte do programa, estava destacando o tema das enchentes, né, a falta de investimento, corte nos gastos públicos, a política, toda essa choradeira, toda essa demagogia que agora os governos fazem em torno dos mortos, que infelizmente tende a aumentar nas próximas semanas, como é previsível todos os anos, porque não há investimentos em infraestrutura e há uma política de corte dos gastos públicos, né, a política neoliberal de contenção, né, dos gastos para satisfazer o apetite voraz dos bancos. Bom, meu destaque aqui rápido, né, nós vamos dar aqui uma acelerada pelos problemas técnicos que a gente teve aí.
e pelos temas importantes que nós temos aí na pauta. Vamos ver se depois a produção consegue juntar os programas, né, para a gente poder espalhar para a nossa audiência. O meu destaque é um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, que se juntou aí à campanha, né, que vem sendo feita por setores empresariais contra a redução da jornada de trabalho, né? Segundo o relatório da CNCBS, né, a redução da jornada de trabalho poderia custar aí 357 bilhões, né? CNC, o resumo da Confederação Nacional do Comércio. A proposta, isso porque a proposta da chamada alteração do regime 6 por 1, né, que limitaria a carga horária de 44 para 40 horas, segundo a entidade, pode pressionar os preços e o emprego formal. Então, a CNC apresentou esse ato, é uma propaganda, né, uma campanha terrorista para dizer que essa medida poderia elevar os preços em até 13% e reduzir até 638 mil vagas formais. É uma propaganda terrorista que é para transformar, né, a discussão da jornada de trabalho numa discussão sobre possíveis perdas de emprego, né? É uma propaganda semelhante à campanha idiota, estúpida, que a gente viu quando da aprovação da reforma trabalhista, que disseram que a reforma trabalhista ia melhorar a vida do povo brasileiro, ia gerar milhões de empregos, todo mundo ia virar empreendedor, e a vida ia melhorar e muito, etc, etc, etc. E o que a gente viu foi a perda de direitos dos trabalhadores, milhões, dezenas de milhões de trabalhadores sendo jogados na informalidade, e os empreendedores, em sua gigantesca maioria, foram transformados em verdadeiros escravos, que são obrigados a trabalhar 12, 14 horas por dia para ganhar um salário miserável, né, seja de entregador, seja motorista de Uber, seja lá o que for, né, sem nenhuma proteção social, sem direito a férias, sem direito a 13º, né, sem direito a fundo de garantia, sem direito a absolutamente nada, senão a trabalhar como escravos, né? Agora, né, como a campanha da redução da jornada do trabalho foi reduzida a uma campanha de tipo parlamentar, né, de ficar tentando convencer os empresários e a direita a aprovar o projeto, a discussão vai nesse sentido. É uma discussão totalmente esdrúxula, falsa, né? E uma discussão feita num congresso reacionário que está cheio de vontade, né, de aprovar coisa semelhante ao que foi aprovado na Argentina. Porque na Argentina foi aprovada uma espécie de redução, né, quando o pessoal fala fim da escala 6 por 1, sem especificar, sem apresentar uma política efetiva de redução da jornada, pode dar lugar ao que foi aprovado na Argentina. Porque na Argentina, por exemplo, não houve uma redução da jornada, a jornada permanece de 48 horas semanais, né? Mas se permitiu, por exemplo, que o patrão, ao seu bel prazer, agrupe, né, a jornada em, por exemplo, 4 dias de 12 horas. Então, você teria a jornada 4 por 3, 4 dias de trabalho e 3 de folga, né? Mas garantindo ao patrão de, por exemplo, contratar o trabalhador fazendo ele trabalhar 12 horas por dia, sem ter que pagar mais transporte, sem pagar nada mais de refeição, sem pagar nenhuma hora extra. Um negócio espetacular, né? Que poderia, inclusive... Bom, na Argentina aprovaram, tamanha é a voracidade do imperialismo e o capachismo do governo Milei, que aprovaram até que o pessoal pode contratar a pessoa para trabalhar 12 horas por dia a troco de comida. Pode pagar até em moeda estrangeira. Por exemplo, se quiser contratar a pessoa e pagar com a moeda da Índia,
do Paraguai, qualquer coisa, vale tudo, né? Então, essa discussão, a campanha da CNC, a campanha dos empresários, é justamente para criar um clima, né, contra a aprovação de qualquer tipo de medida efetiva que beneficie o trabalhador. A contrapartida disso não pode ser simplesmente uma campanha de tipo parlamentar. Precisaria ser uma mobilização efetiva do conjunto da classe trabalhadora. Pois bem, nós vamos em frente, seguindo na pauta, para destacar aqui o resultado de uma política claramente persecutória, uma política de cassação de direitos, né, envolvendo aí o professor Alisson Mascaro. E quem trata do assunto é a companheira Simone. Com você. Está fechado o microfone, Simone. Obrigada, Toninho. Desculpa aí, pessoal. Então, a gente vê aí a questão aí da liberdade de expressão, né? Que é contra o pensamento socialista no Brasil, né? Porque o professor Alisson Mascaro, que é um intelectual, né? E que vinha ocupando bastante espaço, né? Dando muitas entrevistas, participando de muitas lives, né? E que é um professor de direito e que dava aula na faculdade de direito ali da USP, né, no Largo São Francisco, ele foi demitido da USP, né, lá da faculdade de direito. Por quê? Né, por conta de uma farsa, né, porque a gente tem que encarar os fatos que a grande mídia esconde. O professor Mascaro é um professor que se declara socialista, ele é homossexual, e que vinha usando a sua presença nas mídias, propagando as ideias, né, do socialismo que estavam incomodando muito a burguesia. E aí, de repente, surgiram denúncias anônimas de assédio, né, feito por homens que teriam sido alunos ou são alunos, e que foram relatos que somam assim quase 20 anos. E tudo sob sigilo. Ninguém sabe quem são os denunciantes, ninguém sabe tá sob sigilo, né, o processo, ninguém viu provas, mas a sentença foi executada já, né, que foi a demissão do professor. A burguesia brasileira, né, descobriu uma arma poderosa, né? Aliás, é uma arma que eles usam muito, né? Que é usar o moralismo e pautas legítimas como o combate ao assédio para destruir a seus adversários políticos, né? O método é sempre o mesmo. A grande imprensa estampa manchetes sensacionalistas, as redes sociais fazem o linchamento e as instituições pressionadas atropelam o direito de defesa e executam a pena antes de qualquer julgamento. No caso, eu não acho que essa instituição ela foi pressionada, eu acho que ela usou todo esse artefato aí, né, para se livrar do professor Mascaro. Dá que ele comece a formar advogados comunistas, né, gente? Olha o perigo. Mas quem que lucra com isso, né? A mesma direita que ataca os direitos trabalhistas, que persegue movimentos sociais, que quer calar a voz dos socialistas, dos comunistas, né? O Mascaro ele incomoda porque levava o debate do socialismo para onde a burguesia não quer, né? E aí a gente defende o princípio, né, que ninguém pode ser condenado no Tribunal da Opinião Pública com base em acusações anônimas e processos sigilosos. Se há denúncias, que sejam investigadas com transparência, com direito amplo de defesa, com a cara limpa dos denunciantes. Mas o que a gente vê é uma execução política travestida de moralismo. Esse aqui é um caso, é um alerta para toda a classe trabalhadora e para todos os militantes de esquerda. Se hoje usam essa arma contra um professor socialista, amanhã podem usar contra um dirigente sindical. Amanhã não, né, gente? Hoje mesmo.
contra um líder comunitário, contra qualquer um de nós que ouse levantar a nossa voz. Nossa solidariedade ao professor Mascaro e em solidariedade a todos os que são vítimas da farsa e da perseguição política, e a nossa denúncia contra o método fascista de destruir inimigos com acusações anônimas, né? É uma hipocrisia da burguesia, né? E a gente quer liberdade de expressão e defesa do socialismo. Liberdade de expressão de verdade, não liberdade de expressão para os nossos amigos. É sua, Toninho. Ok, Simone, é importante aí essa denúncia, né, toda essa situação de perseguição política, né, e de condenação feita por uma campanha profundamente reacionária, levada adiante pela imprensa capitalista e que, infelizmente, né, foi acompanhado aí por amplos setores da esquerda. Bom, vamos para o destaque. Nós vamos dar uma aceleradinha aqui. Eu queria destacar, então, passar um ponto central do nosso programa, que é a declaração feita no dia de hoje pelo presidente Lula, que está em viagem internacional, e lá na capital, em Seul, na capital da Coreia do Sul, ele claramente procurando evitar qualquer tipo de crítica ao presidente Donald Trump, né, que agora, segundo o próprio Lula declarou, é amiguinho, né, amor à primeira vista, tem química, né, e o chefe do Estado da potência, da maior potência imperialista do mundo, né, não pode ser incomodado. Então, o presidente Lula, ele foi inquirido, foi perguntado por jornalista se tentaria discutir com o presidente Donald Trump uma redução da escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã, né, durante a visita que ele vai fazer a Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes. Bom, aí a declaração do Lula entrou aí para o rol das declarações mais infelizes que o Lula tem feito, né, nas últimas semanas, que tem se agravando. Como vai se aproximando a eleição, né, a política do Lula, a fraseologia do Lula fica cada vez mais conservadora, né? O Lula se comporta como se fosse candidato a presidente pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, né? Não de um país de um povo oprimido, né? De um país que deveria atuar, né, como irmão de outros povos oprimidos que são atacados pelo imperialismo. Então, só para lembrar, recentemente, teve a declaração de que não tinha importância o Maduro, o importante era a democracia na Venezuela, né? Isso quando o presidente legítimo do país vizinho, que inclusive defendeu o Lula quando da sua prisão, e defendeu com muito vigor, com muita ênfase, né? Está lá sequestrado, né? Preso de maneira ilegal, criminosa, pelo amiguinho Trump, né? Nós já destacamos hoje que o Lula disse que vai discutir com os Estados Unidos o combate ao crime organizado. Vai discutir com os maiores criminosos do mundo, né, o combate ao crime dos pobres, provavelmente. Bom, e hoje o Lula, ao ser perguntado sobre se colocaria na posição de defesa do Irã, disse: Eu não estou preocupado com o que os Estados Unidos vão fazer com o Irã. Eu estou preocupado com o que o Brasil vai fazer com os Emirados Árabes. Quer dizer, a declaração é quase uma declaração, se a gente fosse usar uma expressão popular, eu não estou preocupado com o que os Estados Unidos vão fazer com o Irã. Ou seja, o Irã que se dane, né? Não estou nem aí para o Irã, como a gente colocou na manchete. É uma declaração de uma. Não só é não é só uma política reacionária, é uma declaração que ficaria nem na boca de um político da direita, né? Porque, em geral, um político da direita faria demagogia, né? Como muitas vezes fazem.
estamos preocupados que haja um entendimento, que o Irã ceda, que se chegue a um acordo. Demagogia, né? O Trump, desculpe, ato falho. O Lula, né, se referindo ao, à potência mais criminosa do mundo, ao chefe dessa potência, ele disse: Eu não estou nem preocupado com o que eles vão fazer com o Irã. Isso porque o Irã é um parceiro dos BRICS, o Irã é um país comandado por um governo nascido de uma revolução há 47 anos, né, que luta brava e heroicamente, né, para impedir que o país seja golpeado por uma armação do imperialismo com setores da burguesia, da direita local, como aconteceu no Brasil contra o Lula, né, e parece que o Lula já se esqueceu disso daí, né, como aconteceu em tantos outros países em que o imperialismo procurou impulsionar a chamada Revolução Colorida, né? O Lula mostra até um lado meio desumano, né? Porque todo mundo sabe que as agressões imperialistas, veja-se o caso do Iraque, onde os Estados Unidos bombardeou, invadiu o país e matou mais de 1 milhão de pessoas. Veja-se o caso da Síria, onde os Estados Unidos levou adiante uma guerra civil que levou à morte de mais de 600 mil pessoas. Veja-se o caso do Afeganistão, né, e tantos outros. Né? Veja-se o caso do que acontece na Venezuela. O Lula parece que não se importa. Veja-se o caso da Palestina, que recebeu solidariedade de fato do Irã, né? Que é, graças à Revolução Iraniana, o eixo da resistência de toda aquela região contra a política criminosa dos Estados Unidos e dos seus capachos, como é a ocupação sionista, o, o Estado, né? O Estado ocupante, que é Israel, né? O regime nazi-sionista, né? E o Lula não mostra nenhuma solidariedade com isso, né? As suas palavras são: eu não estou preocupado com os Estados Unidos que vão fazer com o Irã. É uma colocação, inclusive, não é digna nem de um estadista, de uma pessoa que tem o mínimo de preocupação, né, com o povo, com os povos irmãos, né, com os países oprimidos, não expressa nenhuma, já não digo solidariedade de classe, um posicionamento de esquerda, porque isso o Lula está mostrando que não tem mesmo, ao andar de mão dadas com o carrasco da classe operária francesa, o Macron, ao dizer, ao buscar ter uma relação aí até de amizade, ou pelo menos procurar aparentar que tem uma relação de amizade e entendimento com um verdadeiro bandido político, como é o Trump, como era Biden, a quem Lula declarou apoio nas eleições, né, como eram todos os chefes políticos do Estado norte-americano. Então, é óbvio, né, que nós estamos diante de uma tenta... Há um esforço. Ontem nós vimos o Flávio Bolsonaro procurando se disfarçar de identitário, falar todes, todes, todex, etc. Hoje nós temos Lula, né, procurando se disfarçar de bolsonarista, de Milei, né, dizendo que não estou nem aí para o Irã, que se dane o Irã, que se exploda, nem quero saber o que os Estados Unidos vão fazer com o Irã. É uma política profundamente reacionária, né, que mostra as preocupações de procurar estar de bem com o imperialismo e nenhuma solidariedade com os povos oprimidos e com as suas lutas. Vou devolver para a companheira Simone para a gente avançar na nossa pauta, e ela agora destacando aí, bom, uma situação que evidencia também a preocupação com que o povo se dane também aqui no Brasil. É o caso da Enel de São Paulo, essa mesma empresa que vem deixando os paulistanos e os paulistas, muita gente paulista, às escuras em meio às chuvas. Hoje teve uma votação, né, na ANEEL em torno sobre na ANEEL, desculpe, né, se a empresa deveria perder ou não o contrato. A Simone conta para vocês o que aconteceu.
só teve uma mudança na pauta, né, Toninho? Pegando aqui a pauta. Então, o que aconteceu é que teve o chefe da ANEEL, né, vota por perda de contrato da ANEEL em São Paulo, mas os outros diretores da agência decidiram, né, que tinham que dar mais um mês para o diretor fazer o voto dele, né? Então, o diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o Sandoval Feitosa, votou hoje, terça-feira 24, recomendando ao governo a caducidade, ou seja, a perda do contrato da concessão da distribuição de energia Enel na cidade de São Paulo. A maioria do colegiado, no entanto, decidiu estender o prazo para analisar o caso, né? Mas assim, né? Essa questão da Enel, ela tem sido acompanhada de perto por autoridades e por todo o povo aqui de São Paulo que fica que fica dias sem energia elétrica frente a qualquer questão que aconteça aí, uma chuva, qualquer coisa, né? Já teve uma conversa do presidente Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e que foi determinado que a Advocacia Geral da União acompanhasse o caso. Teve um bate-boca nessa sessão, onde outros diretores contestaram o fato do Sandoval ter antecipado, sem aviso prévio, né, a discussão sobre o mérito do caso, mas a questão é que o cara está certo, né? A Enel, ela não cumpre o contrato e ainda ela teve vários milhões aí de multa e que ela foi, tipo, perdoada dessas multas aí, né? E uma outra coisa interessante é que o CEO da Enel, ele disse que só Jesus Cristo seria capaz de evitar apagões, né, por quedas de árvore em São Paulo. E o que ele propôs é que se retirassem, se tirem as árvores grandes, né, e se plante árvores menores, né, para que não tenha esses problemas das árvores caírem, né? Mas ele não fala, né, do que eles teriam que fazer, que é cuidar de tudo isso, né? Da fiação, das árvores e de tudo mais, né? Que está dentro dos contratos. É isso aí, Toninho. A gente segue em frente. Nós vamos para o finalzinho do programa com os nossos 2 temas internacionais, né? Eu vou só inverter aqui, Simone, desculpe aqui a Simone e a produção, só inverter a pauta aqui, primeiro o meu tema e depois o seu, para encerrar aí o nosso programa de hoje. Bom, o meu destaque de hoje, mais uma vez, é o aniversário dos 4 anos, né, da guerra libertadora, né, que a Rússia leva contra a OTAN na Ucrânia. É a guerra mais longa, né, desde 1945 na Europa, né? E, bom, o destaque é que no começo da guerra o governo russo anunciou um conjunto de objetivos, né, que foram vêm sendo perseguidos e vêm sendo, em sua maioria, cumpridos, né? Bom, a gente destaca um dos objetivos anunciados lá 4 anos atrás pelo presidente Vladimir Putin, era a desnazificação da Ucrânia, né? A Ucrânia, cujo governo estava
as forças militares tomadas aí por nazistas que, desde o golpe de Estado em 2014, é por esse governo democrático que o Lula quer trazer aí, estabelecer uma amizade, né? Apoiou o golpe também na Ucrânia, como apoiou aqui no Brasil, e lá, né, o golpe de Estado de 2014 foi dando sequência a uma série de governos direitistas, né, que até chegar no governo do Zelensky, governos que, inclusive, queimaram sindicalistas, né, em Odessa, num prédio, numa manifestação, um protesto da direita, ateou fogo, né, num prédio cheio de sindicalistas, com o pessoal lá dentro, queimou vivo, né, dezenas de pessoas. Né? O governo que levou adiante toda uma política de repressão aos povos de língua russa, né, que habitavam e habitam as regiões próximas à fronteira com a Rússia, na Ucrânia, que fez parte, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que, graças à ação das forças soviéticas, foi libertada, né, do fascismo na Segunda Guerra Mundial e que agora caiu nas mãos, né, de um governo com muitos setores no seu interior simpatizantes do nazismo, do fascismo e que levaram adiante uma política de perseguição contra o seu próprio povo, que se viu, num primeiro momento, contra os povos de língua russa, mas que, ao longo desses 4 anos, e agora isso vai ficando cada vez mais claro, para se colocar a serviço do imperialismo, né, fizeram todo tipo de política criminosa, como, por exemplo, né, levar adiante uma guerra na qual a Ucrânia não tinha nenhuma possibilidade de vitória, mas que servia, né, de interesses servia claramente aos interesses, à indústria, as indústrias, aos setores mais poderosos do capitalismo mundial, como os bancos, a indústria de armas, a indústria petrolífera, entre outros, que queriam, né, e ainda tentam, até hoje, manter a guerra a todo custo, né? Já não mais nesse momento imediato com o objetivo de vencer a Rússia, o que se mostrou relativamente impossível de acontecer, né, pelo menos por hora, diante da reação combativa, de enfrentamento correta do governo e do povo russo em aliança com os povos do Donbás, né, com os povos daquela região que se levantaram, que se aliaram a, às forças russas, né, em sua guerra libertadora e reconquistaram, né, é, conquistaram a sua independência, a sua soberania contra o governo tirano, contra o governo capacho do imperialismo. E a tal ponto que, nesse enfrentamento, inclusive, em um determinado momento, né, já se vão quase 2 anos, decidiram, em plebiscitos que foram realizados, se juntarem à Federação Russa. Né? Bom, então, as forças russas conseguiram, em boa medida, derrotar a política de nazificação da Ucrânia, impediram, né, a instalação de bases militares, o avanço das forças da OTAN nas fronteiras com a Rússia, uma ameaça à própria Rússia, né? Vem libertando os povos russos, né, oprimidos, massacrados por essa política, quase toda, a imensa maioria da região do Donbás alcançou essa liberdade, né? É, 20% do território da Ucrânia caiu nessas condições sob o controle das forças russas. Bom, e outro objetivo era deter aí, destruir o poder ofensivo da Ucrânia. Isso não acontece porque segue ainda, em alguma medida, o patrocínio dos países europeus, mas, né, a destruição da capacidade de agressão da Ucrânia é muito grande. A Ucrânia, ontem, a gente destacou aqui que se estima a necessidade de cerca de 3 trilhões de reais, mais de quase 600 bilhões de dólares
para a reconstrução da Ucrânia, porque a infraestrutura, justamente para conter a capacidade agressiva que o imperialismo procurou dotar a Ucrânia, teve que ser destruída, né? Infraestrutura militar, estradas, energia, produção de energia, etc, etc. Mesmo assim, mesmo com estimativas que apontam até mais de 1,5 milhão de mortos ucranianos, né, em sua imensa maioria militares, mesmo numa situação em que há uma enorme deserção no exército ucraniano, mesmo com números que estimam entre 6,5 milhões e 9 milhões as pessoas que abandonaram, os ucranianos que tiveram que abandonaram o país, né? Muitos estão vivendo em situação de semi-escravidão na Europa, né? Há denúncias, inclusive, de crianças que foram vendidas, né? Inclusive com o apoio das forças reacionárias militares da Ucrânia, comércio de crianças, todo tipo, comércio de mulheres, com toda essa podridão, né? O governo do Zelensky, a essa altura, já profundamente odiado pelo próprio povo ucraniano, né? E um governo que é uma ditadura, um governo ilegítimo, né? Há quase 2 anos venceu o mandato e não realiza novas eleições, né? Agora vem dizendo que vai ter eleições aí só como um pretexto para tentar conseguir uma suspensão passageira da guerra, né? Bom, a Rússia é vitoriosa nessa situação, embora a guerra tenha um alto custo, mas a Rússia também mostrou firmeza, altivez e superou a tentativa de estrangulamento, né, aumentando sua produção e as suas exportações para outras regiões, né, estabelecendo, ampliando as relações com a China, com países do Oriente Médio, a Índia, o Irã, etc, 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 né? E assumiu um papel de liderança, né, junto com outros setores, junto com o Irã, junto com a China, nas relações internacionais, na luta dos povos oprimidos. Fica aí o destaque, a nossa saudação, né, e o nosso desejo de que a Rússia seja plenamente vitoriosa nessa guerra contra o imperialismo, né, que ela acabe o quanto antes com a derrota, né, não do povo da Ucrânia, né, não da Ucrânia enquanto país, mas do governo reacionário, fascista da Ucrânia, né, e que o próprio povo da Ucrânia também se levante, né, para colocar abaixo esse regime serviçal do imperialismo, capacho do governo dos Estados Unidos e dos outros governos do imperialismo, com quem alguns setores procuram manter muito boa relação, apesar de toda essa política de massacre. Gente, pedindo mil desculpas aí a você que conseguiu nos acompanhar pelos problemas técnicos que a gente teve aí no programa. Eu vou ficando por aqui, mas a Simone vai destacar a nossa última notícia, falando agora da Venezuela. Com você. Isso aí, vamos lá. Então, vamos fechar aqui a minha participação no dia de hoje, falando da lei da anistia na Venezuela, que já concedeu mais de 3.000 liberdades plenas, né? É uma notícia que você não vai ver na Rede Globo. E se ver na Rede Globo, ela vai ter um viezinho aqui que a gente vai falar mais para baixo. Essa medida, ela beneficia pessoas processadas por delitos políticos desde 1999. Só nessa segunda-feira foram 159 libertações e já existem 4.200 solicitações que foram recebidas. Nessa lei da anistia, estão incluídos criminosos comuns, como narcotraficantes, assassinos, e também traidores da pátria, motivo pelo qual a senhora Maria Corina ela se colocou contra essa lei, né? Na lei, né, tem um parágrafo que estão chamando de parágrafo Maria Corina, que é o artigo 9º da lei da anistia, que exclui explicitamente pessoas que promoveram, instigaram, solicitaram,
favoreceram ou participaram de ações armadas contra a Venezuela por parte de estados estrangeiros, né? Especialistas, então, afirmam que esse parágrafo tem nome e sobrenome. E tem que ter mesmo, né, gente? Não é só a Maria Corina, que é traidora da pátria, que traiu a Venezuela e que quer intervenção dos Estados Unidos no país. Mas, né, enquanto isso, né, aqui no Brasil, a nossa imprensa chama a Venezuela de ditadura, né, mas não fala, né, de que o governo libertou milhares e que aqui nós temos muitos presos políticos e superlotação carcerária do povo pobre, né, que é o que para que serve o sistema carcerário no Brasil e não só no Brasil, no mundo, né? Bom, eu me despeço de todos, peço para quem não deu o seu like, dê o seu like aqui, compartilhe o nosso programa e eu estarei de volta na próxima terça-feira. Mas, né, Toninho, a gente vai se ver todo mundo neste sábado no esqueci aqui o nome. Cadê o card? Bota o card aí. Na Casa de Portugal. Isso, na Casa de Portugal, às 10 horas, lá no bairro da Liberdade, né? Um ato em favor do Irã, né, Toninho? É isso. Enquanto tem gente dizendo que não está nem aí para o Irã, nós queremos dizer que nós estamos 100% com o Irã, com o povo iraniano, com o seu governo, com a Revolução Iraniana, contra os Estados Unidos, contra o governo Trump e contra todo o imperialismo, né, que pretende levar essa política de derrota do Irã, do seu governo, do povo iraniano. Valeu, Simone. Valeu, amigos que nos acompanham. Boa noite e até amanhã com mais um resumo do dia. Valeu!